Boa noite. Obrigado. O currículo tem uma imperfeição, se vocês me permitirem aqui. Faltou alguma coisinha. O que faltou? Tem mais uma coisa que eu sou também. Muito bem, isso aí. Também sou corretor. Obrigado. Bom, boa noite para todos. Eu acho que, conhecendo vocês, eu vou tentar trazer para vocês a nossa experiência, né, que talvez não seja tão grande quanto a de muitos de vocês, mas a nossa visão de como o corretor pode contribuir para esse segmento, né, o segmento de baixa renda, que é um segmento de muito potencial, que está crescendo muito, e de que forma também ele pode se apropriar dessa agregação de valor, porque, afinal de contas, né, o corretor ele vive desse resultado, tá certo? Então, na medida em que nós tivermos mais um mercado para o corretor poder trabalhar e agregar valor, acho que ele também vai se beneficiar disso pessoalmente, né? Então, acho que eu vou olhar assim como se eu estivesse no lugar de vocês e tentar entender se vale a pena a gente investir nesse mercado, não como incorporador, né, que sempre foi a atividade predominante que eu tive, mas como corretor, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que o mercado de baixa renda é até uma coisa relativamente nova. Embora muitos já tenham trabalhado há muitos anos, ou a vida inteira nesse mercado, era um mercado muito pequeno, né? E por que era pequeno? Porque o poder aquisitivo do comprador não conseguia comprar da iniciativa privada. Então, as pessoas acessavam a habitação de baixa renda de outras formas, né? Quais formas? Compravam, entravam em programas habitacionais, por exemplo, da Coab, né? Ou faziam autoconstrução, ou compravam lotes e faziam autoconstrução, ou até de coisas muito irregulares, né? Hoje a gente tem uma cidade toda construída, predominantemente com base nesta irregularidade. Hoje a gente tem 3 milhões de habitações no município de São Paulo, e um pouco mais de 3 milhões. E a gente sabe que o mercado imobiliário hoje está lançando aí uma faixa de 30 mil novas unidades por ano, né? Até isso agora que teve um boom muito grande. Até pouco tempo atrás a gente estava lançando aí em torno de 15 mil, 20 mil unidades por ano, né? Então a gente sabe que grande parte desse mercado foi construído de maneira informal, né, com autoconstrução. E aí o corretor não participava, quer dizer, não existia essa atividade de aproximação. Vamos fazer uma competição. Ninguém desliga. Todo mundo deixa ligado, por quê? Para vender, pode ser o cliente, exatamente. E aí a gente faz um campeonato, quem tem o som mais horrível de todos, você está ganhando disparado por enquanto. Ah, perdão, então tá bom. Então vamos lá. Tem que descontrair, né? Trabalhamos o dia inteiro, tá certo? Senão não dá. Bom, então, como eu disse, esse mercado é um mercado relativamente novo, mas eu acho que a gente tem que olhar. Ultimamente, o mercado imobiliário ele desenvolveu muito a questão assim, de profissionalização, né, mercadológica e tal. E essa linha que os marqueteiros trouxeram para o mercado imobiliário, ela se demonstrou muito eficiente, né? Ela hoje está consagrada, porque a gente passou um período, né, nos últimos 2, 3 anos, o mercado está bom. Teve um pequeno vale aí, mas, em geral, nos últimos 3 anos está bom, né? Mas a gente sabe, quem aqui, provavelmente as pessoas estão há muito tempo no mercado, a gente passou períodos muito difíceis, tá certo? E nesses períodos a gente sobreviveu, principalmente quem trabalha de lançamento, fruto dessa nova tecnologia que a gente trouxe de comunicação, né? Certamente os marqueteiros também vêm aqui apresentar suas teses, suas palestras e tudo mais, né? Então, como é que é? E a gente passou a falar do produto imobiliário, tá certo? O imóvel como um produto de marketing. Muita gente fala, não, o imóvel é um lar, o imóvel não pode ser olhado dessa forma, é uma questão social, tem a função social, etc. A gente concorda em tudo isso,
né? Mas quando eu estou falando de vender, tá certo? Eu tenho que fazer essa apresentação como se fosse um produto, né? A comida também é importante para o corpo, mas a gente tem que ter uma embalagem boa, tem que ser uma comida saborosa, assim por diante. O imóvel também, né? E quando a gente apresenta ele de uma boa forma, a percepção do cliente é que o preço é mais baixo do que ele de fato é. Quer dizer, para o mesmo preço, um produto melhor apresentado, ele parece ser mais barato, tá certo? Então, eu vou também considerar essas questões assim como se fosse um produto, tá certo? Então, o que a gente tem? Esse produto imobiliário ele é diferente do produto comida, por exemplo, ou automóvel, assim por diante. Ele tem coisas muito diferentes. Então, a primeira coisa dele é que ele é fixo. Eu não consigo mudá-lo de lugar, como outros produtos, tá certo? Como um carro, né? Isso faz com que o meu cliente não esteja em todo lugar. O meu cliente, certamente, ele vai estar num raio de ação de influência daquele imóvel, tá certo? E não adianta, às vezes a gente sabe, a gente tem esperança de, e às vezes tem até alguns casos, né, de conseguir seduzir um cliente de outra região, mas ao menos por questões específicas, que ele está mudando, está casando, está, enfim, né? Mas em geral a grande demanda ela está próxima do local. Então, quando eu vou fazer um imóvel, tá certo? Eu preciso ter isso em mente, que naquela região lá tem cliente, né? Tem cliente para esse tipo de imóvel, né? Tem que levar em conta. A segunda coisa é que o produto é uma decisão de longo prazo, tá certo? Quer dizer, a pessoa compra o imóvel, não é uma coisa que ela descarta, ou muda, ou troca, assim por diante. É uma coisa de longo prazo, tá certo? E em terceiro, que talvez seja o mais difícil de tudo, foi o que mais dificultou a gente atuar no mercado da baixa renda, é o preço, né? Como o preço do imóvel, o custo do imóvel é muito alto, a pessoa precisa de muitos anos para poder juntar aquele monte de dinheiro para pagar o imóvel, né? Então, eu dependo ou de alguém que antecipe esse dinheiro via um financiamento, ou eu preciso viabilizar uma solução de desembolso de obra e tal para diluir aquilo lá, né? Hoje a gente percebe, no passado, inclusive, quando não tinha financiamento, a gente passou a produzir os imóveis em 3 anos, né? Os lançamentos, eles antes, na época do BNH, por exemplo, eram 18 meses, às vezes até menos tempo, né? O prazo de produção de um prédio, por exemplo, né? A gente, de repente, virou 36 meses, virou normal. E essa razão dos 36... E todo mundo sabe aqui, né, principalmente, que a obra começa daqui a 1 ano, né? Então, na verdade, a gente não precisaria dos 36 meses, mas ele é feito assim para poder diluir os pagamentos. Quando a gente vai para o mercado de baixa renda, isso é um problema muito grave. Por quê? Porque a pessoa não tem onde morar hoje, ela precisa do imóvel, ela não tem como pagar o aluguel e a prestação do imóvel, né? No caso da baixa renda, como vocês vão ver, boa parte dessa demanda paga aluguel, tá? Então, às vezes, é muito difícil a gente conciliar as duas coisas. Quando a gente vai para mais alta renda, né, quem trabalha aqui em mercado de alta renda, não tem esse tipo de dificuldade, porque a pessoa já mora em algum lugar razoável, mesmo que ele esteja comprando um apartamento maior, ele não está precisando desesperadamente do imóvel rapidamente, e ele tem dinheiro para pagar as duas coisas, ou aluguel, no caso, alta renda nem tem muito aluguel, mas ele tem condição de esperar, vamos dizer assim, aquele imóvel ficar pronto, né? Na baixa renda, não. E esse cara da baixa renda vai depender essencialmente de um financiamento. E aí, na medida que a gente vai descendo na pirâmide, a gente percebe que não é só o financiamento. Quer dizer, além do financiamento que ele precisa, quanto maior o prazo de financiamento, mais a questão dos juros pesa. Então, o camarada, se você aumenta um pouquinho os juros, num prazo longo, isso dá um efeito muito grande. Então, tem que ser um financiamento numa condição satisfatória, tá certo? Então,
E agora, né, nós começamos a ter, finalmente, um programa com subsídio relativamente bom, tá certo? Então, para a gente recapitular isso no histórico, acho que tem um slide aqui que fala isso. Então, todo mundo está vendo aí? Ó, então, ok. Então, o que acontece? Antigamente, a gente tem o programa mais agressivo, mais atual, é o Minha Casa Minha Vida, tem 1 ano. Tá? Antes do Minha Casa Minha Vida, a gente tinha programas... Eu vou pegar alguns para a gente poder raciocinar. Então, a gente tinha o PAR, por exemplo. Tá? O produto do PAR, o imóvel do PAR, é exatamente igual ao imóvel do Minha Casa Minha Vida. Tá? Só que a prestação do Minha Casa Minha Vida ela é muito menor, talvez metade, 1/3 do que era do PAR. O que isso significa? Ou que o Minha Casa Minha Vida é barato, ou que o PAR era caro. Então, a gente via, por exemplo, a gente teve casos lá na Coab, de apartamentos produzidos do PAR em 2000, antes da gestão Serra Kassab, que quando entrou a gestão Serra Kassab, ninguém queria morar. É uma coisa inconcebível. Eu falava assim, era R$300 por mês sem entrada. Né? Quem aqui não conseguiria vender um apartamento por R$300 por mês sem entrada? Tá certo? É ridículo. Né? Mas, na época, o prédio tinha 200 unidades e a gente não conseguia ninguém para comprar. Isso estou falando em 2005. Tá? Não é tão longe assim. Por quê? Porque o prédio ficava no extremo leste da cidade, num bairro chamado Barro Branco, não sei se alguém conhece aqui, né? Não, Tucuruvi é ali na esquina. Não, isso aqui é cidade Tiradentes alta. Era na divisa de Ferraz de Vasconcelos, depois de Guaianazes. Tá? Guaianazes também era mais perto, era divisa com Ferraz de Vasconcelos. Então, o que acontecia? O cara que podia pagar R$300 por mês na época, que hoje talvez fosse 400, 500, sei lá eu, ele não queria morar lá. Então, o produto não estava adequado àquela condição. E esse era o programa mais interessante que a gente tinha. Né? Então, a gente percebe que havia um descasamento entre o produto e o preço. Tá certo? E o preço que é definido, o financiamento, que é definido pelo bolso do comprador. Tá? Antes do PAR, a gente tinha o BNH. Né? Acho que muitos aqui lembram, tirando as meninas, acho que os homens aqui lembram do BNH. As meninas são todas mais jovens, eu estou percebendo, não vão lembrar. Mas, viu, meninas, tinha o BNH antes do PAR. Tá? O BNH ele começou, de fato, em 1967, e ele acabou, de fato, no início dos anos 80. A rigor, legalmente foi 64 e 86, mas foi esse período que ele trabalhou. Né? O BNH era o único financiamento que tinha na época. Tá? A taxa de juros do BNH, da modalidade mais barata de todas, era uma taxa de juros em torno, acho que era 10,5%, que dava 11% efetivo, 11,02% efetivo. Né? Se a gente pensar, na época tinha uma mega inflação, tinha o problema de descasamento do salário com coisa. Quem é que consegue comprar na baixa renda um apartamento? Então, quem comprou, o BNH, que inicialmente foi concebido para atuar na baixa renda, ele acabou servindo para a classe média. Né? E mesmo a classe média ela teve que ser... depois ter descontos e ter todos aqueles programas de incentivo e tal para quitação, porque mesmo ela não conseguia pagar. Né? Então, não era um programa visando a habitação popular. Antes do BNH, a gente tinha aqueles... Mas nem eu lembro mais, tá certo? Porque quando surgiu o BNH eu tinha 6 anos. Então, 5 anos. Então... antes tinha aqueles institutos de previdência que a gente ouvia lá e tal. Antes teve uma tentativa, em 1946, o primeiro programa chamou-se Fundação da Casa Popular. Foi, acho que o Getúlio, não foi o Getúlio, 46,
Não era o Getúlio, né? Não sei. Bom, enfim, é dessa época, de 46. Não foi feito nenhuma casa em São Paulo, na época, com esse programa. Foram feitas, acho que, 40 mil habitações no Brasil inteiro, nenhuma em São Paulo. Tá? Então, ou seja, a gente não tinha mercado de baixa renda. Tá? A gente tinha meia dúzia que conseguia ter acesso a programas do governo, né? Coab, mais coisas, mutirão, essas coisas e tal, mas não tinha mercado. Agora começou a ter. Por quê? Porque o governante percebeu que a habitação é um desejo do eleitor e começou a criar programas para beneficiar o eleitor. Quando ele fez isso meio intuitivamente aí, o ano passado, ele não esperava que o sucesso fosse tão grande. Então, isso foi muito bom para nós, né, para nós corretores, porque ele vai incrementar mais ainda isso daí. Tá? Vocês podem ter certeza que este é um mercado crescente, porque a população avaliou muito bem. E agora, né, cada vez que a gente vai fazendo um programa, a gente vai melhorando ele, vai adequando, vai corrigindo as falhas e tudo mais. Né? Nós temos falhas, eu vou falar um pouquinho aqui das falhas, mas está melhorando. Mas, de qualquer forma, é um mercado de potencial, tá certo? E por que esse programa é federal e deve ser federal? Tá? No mundo inteiro é assim. E no Brasil tinha que ser muito mais assim ainda. Porque de tudo que a gente paga de imposto, aqui em São Paulo, 6% vai para o município. Tá? Eu trabalho na prefeitura, então eu vivo do orçamento municipal. Só 6% do que vocês pagam de imposto vai para o município. 80% vai para o governo federal. Então, quem tem a condição de poder financiar, de fazer programas de incentivo e tudo mais, é o governo federal, tá certo? Não é nenhum favor, não é obrigação, pelo contrário, o governo federal tem a obrigação de fazer esse financiamento, porque é ele que recebe o dinheiro dos nossos impostos, que vão gerar os subsídios para ajudar o comprador da baixa renda a comprar. Tá? Então, vamos ver como é que é o programa. Tá? Nós pegamos aqui, fizemos um gráfico, pegamos lançamentos de outubro de 2000 a setembro de 2008, tá? E atualizamos os valores. O que a gente vê aqui? Tá? O programa, aqui tem uma régua, só para a gente classificar onde estão os programas. Então, nós temos o Minha Casa Minha Vida, ele vai até R$130 mil, tá certo? Se alguém não concordar aí ou quiser corrigir alguma coisa, fica à vontade. Tá? Depois, a gente entraria na faixa do SFH, que vai até 500 mil, e depois na carteira hipotecária acima de 500 mil. Tá? Aí, a gente separou aqui por demanda, tá? A gente tem o seguinte, por demanda não, aqui nós fizemos um corte aqui de R$150 mil, tá? E verificamos o seguinte, no município de São Paulo, 85% dos domicílios têm valor abaixo de R$150 mil, tá? E apenas 36% dos lançamentos foram abaixo de R$150 mil. Tá? Então, tem aqui uma defasagem, vamos dizer assim, entre o que as pessoas estão habituadas a morar, o que as pessoas estão habituadas a ter como produto imobiliário e a oferta. Tá? Quando a gente vai para a faixa intermediária aqui, a gente percebe que já teve um volume de lançamentos razoável, 40% nessa faixa de 150 até R$330 mil. Tá? Perdão. 130 até R$500 mil. Tá? E hoje nós temos apenas 11% dos domicílios nessa faixa. Mas se eu tiver, como estamos tendo, um acréscimo de renda, quer dizer, se as pessoas estiverem melhorando a sua condição financeira, né? Hoje a gente tem a renda familiar aumentou, porque hoje trabalham marido e mulher, eventualmente até os filhos também. Então, a gente começa a ter a possibilidade desse cara que é só 11% que mora nesse imóvel, migrar para um imóvel maior. Então, aqui tem um mercado
possível, tá? Já o mercado de alta renda, sem querer frustrar os corretores que estão trabalhando na alta renda, ele tem 23% das ofertas e apenas 4% dos imóveis de São Paulo tem valor acima de R$ 500 mil. Tá? Então, a gente percebe claramente que a possibilidade aqui de termos um acréscimo no número de milionários na cidade para poder ter esse imóvel é mais baixa, tá certo? Então, aqui tem uma dificuldade maior da gente superar, né? Por isso que aqui a gente precisa fazer mais marketing, precisa fazer mais decorado, mais folheto, mais anúncio, assim por diante, né? Porque a gente precisa ter mais disputa aqui pelo mercado, tá? Bom, então vamos analisar qual é o nosso mercado. A gente tem a população de São Paulo, tá? Dessa população tem uma parte que não quer comprar imóvel nenhum, tá certo? Já está satisfeita, etc., não quer comprar. Então, quem tem interesse em comprar imóvel, a gente chama de mercado potencial, tá? Dentro do mercado potencial tem gente que quer comprar imóvel, mas não consegue comprar imóvel, tá certo? Então a gente vai ter aqui um mercado disponível. Quer dizer, pessoas que querem comprar imóvel e têm renda suficiente para comprar o imóvel, tá certo? Aí nós temos que cruzar o perfil do produto com esse mercado-alvo. Então, aí entra as questões. Acho que a gente pode raciocinar em termos dos 4 Ps. Tá? Todo mundo... Quem sabe aqui que são os 4 Ps do marketing? E? Promoção, muito bem. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, o marketing mix, quer dizer, que é o composto do marketing, ele precisa ter um preço, um produto X, com um preço adequado àquele produto, tá certo? Numa localização adequada àquela demanda, principalmente no caso do imóvel, porque no caso do imóvel tem aquela questão geográfica que nós falamos no início, tá certo? E eu preciso fazer uma divulgação, preciso fazer uma comunicação para aquele cliente, tá certo? Então, quando a gente fala aqui o perfil compatível com o produto, a gente está falando do mercado-alvo, tá? E aí a gente vai ter quem vai comprar efetivamente, que é uma parcela desse mercado, tá certo? Que vai comprar. Bom, então, recapitulando, tá certo? Eu estou aqui. Quem terá interesse? Tá bom? Mercado potencial. Então, eu tenho... Quem tem interesse? As pessoas que moram em favelas, em áreas degradadas, as pessoas que moram com a sogra, tá certo? Talvez essas sejam as mais desesperadas de todas, né? Você riu aqui, você tem cara de quem gosta da sogra. Viu? Não, coitada, já faleceu há anos. Tá bom. Se matou? Aquela se matou ou não? Bom, aí a gente tem o pessoal que mora em inadequação habitacional, cômodos em cortiços, né? A gente tem hoje um volume razoável de pessoas que moram em cortiços, pagam um valor alto até por quarto no município, né? Pessoas que pagam aluguel alto também e que teriam interesse em ter um imóvel definitivo. Pessoas que moram num imóvel pequeno para o número de pessoas, tá certo? Pessoas que moram em imóveis que não têm infraestrutura, muito distante, não tem condução, enfim, né? A vida está ruim. Pessoas que moram em imóveis que não têm regularização, né? Por incrível que pareça, hoje a gente tem um número muito alto de imóveis no município que não existem juridicamente, não tem sua matrícula. Só para vocês terem uma ideia, a Coab, o ano passado, regularizou 10 mil imóveis, que a gente fez... imóveis que foram construídos pela prefeitura ou pela própria Coab, alguns em regime de mutirão, foram construídos. Não tinha projeto, não tinha incorporação, não tinha nada, tá certo? Mas as pessoas moravam lá. Então, dar o título para a pessoa é uma função social
que a gente precisa atender, né? Então, tem muitos imóveis da adequação fundiária, né? E tem os loucos que continuam casando, tá certo? Então, formação de novas famílias também é uma necessidade, né? E tem também as mulheres que hoje estão pondo os homens para fora, estão separando, então também formam novos domicílios, né? Isso aqui é uma coisa interessante, porque quando a gente olha o número total de domicílios no município e a população de 11 milhões, né, a gente fala assim, puxa vida, mas já está todo mundo morando em algum lugar, né? Então, tirando o pessoal aqui da inadequação, né, por que eu preciso de novos domicílios? Então, se a gente olhar, esse ano nós vamos ter o censo do IBGE, e se a gente olhar, olha, está em segundo lugar, viu? A dela lá ainda está ganhando da sua, tá? Pode deixar ligado, não me incomoda, não, tá? Esse ano nós vamos ter o censo do IBGE, tá certo? A gente percebe, dos últimos censos, que o número de pessoas por domicílio está caindo muito, né? As famílias estão diminuindo. Boa parte disso são pessoas que estão se separando. Então, a pessoa tinha uma casa, precisa de duas, porque separou, né? A mulher mora no imóvel, o homem no outro, tá certo? Então, isso é um mercado que tem crescido, né? Bom, nós fizemos uma previsão aqui, está no Plano Municipal da Habitação. Então, a gente tem aqui município de São Paulo e outros municípios da região metropolitana, né? Nós vimos aqui que a formação de novos domicílios, a gente precisaria de 197 mil novos domicílios até 2013, tá? Essa é a projeção que a gente fez, e tem só 113 mil sendo produzidas. Serão entregues nesse período até 2013. Tá? Depois vocês vão ver um gráfico, vocês vão ver que aqui tem um mercado potencial, quer dizer, a demanda é maior do que a oferta. Tá? Na região metropolitana, essa aqui é a estimativa do Plano Municipal da Habitação, né? Na região metropolitana, a gente fez uma estimativa com base na taxa de acréscimo de domicílios do IBGE, é uma técnica que a gente usa, a gente supõe que o crescimento do número de domicílios é constante, né? Mas agora, quando tiver o censo, a gente vai confirmar ou não. Aqui também tem um número, tem uma diferença aqui que não está sendo produzida, que vão ter novas demandas. Então, existe mercado potencial, tá certo? Então, se a gente pegar aqui, se a gente pegar aqui, né, o amarelinho é o que não está sendo atendido, tá certo? Então, vocês veem que tem um mercado aí. Então, certamente a gente vai ter lançamentos nesse período aqui, 2010, 2011, que ainda vão ser atendidos antes de 2013, né? Caso a gente não tivesse mais nenhum lançamento agora imediatamente, a gente já teria um gap muito grande aqui em 2013. Tá? Aí entra o mercado disponível, né? Então, vocês querem... Vou voltar lá, né? Então, quem tem acesso, né? Mercado disponível. Oi? Se alguém quiser interromper também, fica à vontade, tá? Bom, o mercado disponível, então, como eu disse, a pessoa tem que ter acesso ao crédito, tem que ter alguma capacidade de poupança, né? E, eventualmente, se mesmo assim não fechar a conta, precisa também ter algum subsídio. Só para vocês terem uma ideia, a gente, no Minha Casa Minha Vida, agora, que foi cantado em verso e em prosa, né, o valor dos subsídios eram 20 bilhões de reais. Tá? A gente precisaria, para resolver o problema habitacional brasileiro, na minha estimativa, 300 bilhões de reais. Tá certo? Então, nós precisamos fazer ainda 14, né? Fizemos faltam fazer 14 Minha Casa Minha Vida. Brasil todo. Mas a grande dificuldade está em São Paulo, né? Em São Paulo, os grandes centros, porque o custo da terra é mais alto, né? Então, é a maior dificuldade. Esse daqui fica.
com relação ao financiamento, como é que eu defino o subsídio? É uma superposição? Da onde ele vem e como é que ele se processa? Ok, boa pergunta. Então, aqui, ó, nós vamos ver o seguinte. Opa. Se eu pegar uma renda de 2 salários mínimos, tá, essa pessoa consegue comprar um imóvel de 60 mil. Tá? Por quê? Porque o subsídio para quem ganha 2 salários mínimos, no Minha Casa Minha Vida, ele é de R$ 23 mil. Então, o cara que ganha, quando ele for comprar uma casa de 60 mil reais, no município de São Paulo, tá certo? Esse valor é variável de acordo com as regiões, ele, de fato, só vai pagar 37. Ele vai lá na Caixa, vai assinar um financiamento de 37. E aí os 37 vão dar uma renda que ele consegue pagar com 2 salários mínimos. Tá? No caso de 3 salários mínimos, é a mesma coisa, ainda é 23 mil. Depois, se ele ganhar 4 salários mínimos, cai para 16 mil reais. Até 6 salários mínimos, que vira, que acho que é 4 mil ou 6 mil reais, agora não me lembro, não sei se alguém sabe aí, e a partir de 7 é 0. Aí não tem mais subsídio. Aí só o juro, que é um pouco mais barato. Na realidade, ele completa o financiamento, então? O subsídio? O subsídio completa a compra, okay, o valor da compra. Ele é dado para o comprador. Não tem juro nesse subsídio? Não, é um desconto. A pessoa tem um desconto, a pessoa tem um desconto. 83, abaixando-se para 60, com 2 salários ele comprava. Então tem que ser menos. 60 mil no total, tira os 23 e ele compra 37. A renda exigida dele, que é de 25%, dá um valor de prestação. Tá certo? Esse valor de prestação tem que ser capaz de amortizar no prazo, sei lá, de 20 anos, aquele valor de financiamento. Tá? Aí era melhor pegar uma aula de alguém que está dando matemática financeira para fazer um exercício bonitinho para vocês entenderem melhor. Boa noite. Quando nós fazemos aquele comparativo da Caixa, no Minha Casa Minha Vida, a entrada é muito alta. O que acontece é o seguinte: o financiamento, ele não necessariamente é de 100% do valor do imóvel, depende da situação, tá certo? E aí a construtora pede uma diferença. Esse é um dos grandes problemas, conforme eu falei, porque às vezes a pessoa está morando em algum lugar, está pagando aluguel, ela não tem dinheiro para fazer aquela poupança. Na prática, é uma enganação muito grande, que eu tenho um lançamento, vamos entregar de 90, 92 mil, que, de repente, é difícil você pegar o cliente para comprar. Mesmo com 17 mil de subsídio, mas pede 23, 27 de entrada, devido à renda, quando cai em 2, 3 salários. Exatamente isso. Então, o cara tem 5, 6 anos de carteira assinada, mas ganhando R$1.000 por mês, ele não consegue esse... Eu vou falar no final, a Coab hoje tem um sistema de parceria com as empresas. E a gente percebe lá, tem casos que o financiamento é 100%, não precisa dar nada de entrada, tem casos que a construtora, a incorporadora pede uma entrada, obviamente é mais difícil pegar o cliente quando tem entrada do que sem entrada, né? Mas aí é que o custo da obra, às vezes o lugar é um terreno muito caro e tal, o custo não fecha a conta se ele não pedir aquilo lá, né? Tá? Por isso que os 4 P's têm que estar equilibrados, tá certo? Porque se a gente estiver falando de um lugar super bom, mesmo pedindo a entrada, vai ser mais fácil do que se for um lugar ruim com entrada, tá certo? Às vezes é mais fácil vender um lugar bom com entrada do que um lugar ruim sem entrada, né? Tem as duas situações, né? Mas aí vocês são os especialistas em mercado, né? Bom, nós temos hoje na Coab, e temos parceria com as empresas e com o Cresce, nós temos um cadastro de pessoas que procuraram voluntariamente a Coab, querendo comprar imóvel. Esse cadastro hoje tem 1 milhão de pessoas, é um cadastro bastante atualizado. Então, o que nós estamos fazendo? A gente faz parceria com as empresas que estão fazendo o lançamento,
e a gente indica para os clientes o imóvel de vocês. Então, está lançando um determinado apartamento num determinado lugar, tá certo? A gente vai para as pessoas que têm capacidade de renda para comprar aquele imóvel, que moram naquela área de influência, a gente divulga o produto. Aí a pessoa vai no plantão, é atendida pelo corretor direitinho, se quiser compra ou não, tá certo? Então, nesse cadastro de 1 milhão, nós debulhamos ele, a gente tem 53% das pessoas que ganham até 2 salários mínimos, tá? 26% que ganham até 3 salários mínimos, tá? Ou menos de 3 salários mínimos, perdão. E aí a gente tem em torno de 20% que ganha mais, e que esses 20%, que são 200 mil clientes potenciais, têm capacidade para comprar um imóvel hoje com esse subsídio a partir de uns R$85 mil, mais ou menos. Tá? 3/4 dessas pessoas têm renda formal, isso é importante para a pessoa pegar o financiamento, tá? Mais metade paga aluguel. Então, aquilo que eu falei é muito importante. Tá? Então, para vocês conhecerem o cliente, é isso. Tá? Bom, quando a gente olha o tipo de produto, vou abrir mais as perguntas aí, mas vamos tentar encerrar aqui o mais rápido possível, né? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, a localização, né, a gente vê que as pessoas hoje elas procuram imóveis perto de onde elas já moram. Tá? É difícil você achar marido e mulher trabalhando perto do imóvel e tal. Então, o local de trabalho é importante, mas não é o determinante. O determinante é onde a pessoa mora. Tá? A área útil, ou área privativa, depende do tamanho da família e da fase de vida. Né? E o prazo de entrega depende da condição de moradia atual. Então, se a pessoa estiver morando com a sogra, eventualmente ela pode esperar um pouco. Né? Se a pessoa estiver pagando aluguel, é mais complicado. Tá? Esse aqui é o cadastro, né? É a distribuição. Então, os verdes são onde a gente tem mais clientes cadastrados. Então, a gente tem aqui São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Guarulhos, Diadema. Depois nós temos aqui São Bernardo, Santo André, Itacoaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Imbu. E aí vai se distanciando, vai diminuindo um pouco o número de cadastrados. Tá? Mas o grosso está em São Paulo. E aí tem o mercado beneficiado, tá certo? Então, vamos voltar lá para... Né? Então, quem vai comprar efetivamente? Tá? Então, a gente tem aqui o seguinte... Tá? O vermelhinho é a distribuição das famílias cadastradas. Então, a gente percebe aqui que nas rendas mais baixas eu tenho muita gente. Então, se eu tivesse imóveis de R$65 mil, 100% dos cadastrados poderiam comprar o imóvel. Tá? Só que a gente não consegue produzir um imóvel por R$65 mil em São Paulo. Tá certo? À medida que isso aqui vai descendo, né, eu vou tendo menos clientes, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, os 85, tá vendo? Eu tenho os 21% que a gente viu antes, tá? Aqui eu tenho lançamentos no município de São Paulo, em verdinho, tá? E tenho lançamentos na região metropolitana de São Paulo, em azulzinho, tá? Então, vocês percebem aqui que dos 21% que a gente tem para comprar, hoje nós temos apenas 7% na região metropolitana e apenas 4% no município de São Paulo. Tá? Isso é Embraesp, lançamento da Embraesp. Então, existe, né, um mercado potencial aqui que não está sendo atendido, tá certo? Porque, quando você fala de ter um banco de dados de 1 milhão de pessoas que se cadastraram há pouco tempo, né, você sabe realmente quem está procurando imóvel, tá certo? Não é uma estatística, uma pesquisa, nada. É o universo inteiro, né? Então, o que eu acho que vai acontecer, né? Se hoje o mercado, graças a Deus, já melhorou, já está bem razoável, mas eu acho que para baixa renda ele tem um potencial para melhorar ainda mais. Por quê? Porque o governo, né, vai
vê que ainda vai ter gente aqui reclamando por imóvel, né? Gente que gostaria, que precisa ser atendida, o governo vai buscar meios, né? Porque o governo ele faz o que a sociedade quer, tá? Não existe governo numa sociedade democrática que vai contra a vontade do cliente. Então, é uma questão de tempo. Demora um pouco mais, um pouco menos, precisa arrumar dinheiro, precisa negociar, tirar de outro lugar, enfim, mas vai ter, tá? Boa noite, boa noite. Tudo bem? Boa noite, colega. O problema é o seguinte, você está me colocando que nós temos uma faixa estreita com potencial de compra real. É isso? Por causa dos valores. Para os níveis de financiamento atuais. Nos financiamentos atuais. Muito bom. Se a gente fizesse para o empreendedor, para o incorporador, agora você como incorporador, a possibilidade seguinte, que está sendo estudado alguma coisa em termos de plano diretor, zoneamento e tal. Se aumenta o percentual de área de construção nos setores nobres, hoje o patamar é 4. Se eu flexibilizar para 6, ou algo parecido, num cálculo que tem que ser de engenharia, um cálculo correto disso, eu não posso transformar isso em área construída, nesses locais, com um valor próximo dos 60, e eu aumento a massa de compradores, mantendo o equilíbrio financeiro desse pessoal, sem pressionar tanto. Eu aumento para você aqui garagens, eu aumento aqui para você um outro mercado, onde eu vou captar 10, 12, 15 mil metros quadrados, que é muito mais interessante nesta área do que lá. E lá eu faço um equilíbrio. Você dá um equilíbrio social com um retorno capitalista positivo. Não sei se isso é uma possibilidade, estou explorando possibilidades, entendeu? Aí o camarada faz aqui, projeta, bota um L ponto, ele reduz o preço de condomínio. Então, eu tenho pouso de helicóptero me ajudando a pagar o condomínio. Eu tenho várias coisas que eu posso facilitar dentro da cidade de São Paulo, autenticando, legalizando, por exemplo, os locais de pouso, etc., e gero, inclusive, um mercado diferente. Eu aumento a massa de renda, a massa de negócios que pode acontecer a partir daí. Não sei se seria uma ideia para ajudar a ampliar aquela faixa e atingir esse pessoal. Não sei se é uma sugestão. Ok, obrigado. Então, é isso que eu ia falar. Quando você verticaliza, eu vou tentar não dar a minha opinião, tá? Eu vou tentar analisar tecnicamente a coisa em termos de mercado, tá? Quando a gente verticaliza, o que nós estamos fazendo é multiplicando o terreno. Então, nós estamos barateando a fração de terreno, tá certo? Então, o que você está falando já faz sentido na medida que eu barateio o terreno, tá? Aí, eu estou levando mais gente para uma determinada região. Então, quando você fala em plano diretor, o plano diretor, em tese, ele diz o que pode e o que não pode ser adensado, tá certo? Hoje existe um sentimento, talvez ainda que nós estamos no caminho da maturidade para entender se a gente deseja ou não ter um adensamento no lugar que a gente mora, tá certo? É que nem feira, né? A feira é bacana, mas não na minha rua, né? Pelo amor de Deus, nada de trás, né? É um pouco... Eu acho que... Eu concordo com você, embora não falei que não ia falar, porque eu acho que a cidade ela não está suficientemente adensada, mas acho que a população não tem ainda conhecimento suficiente para compreender isso, né? Então, as pessoas falam assim, pô, você vai colocar um prédio aqui do meu lado, vai trazer mais carro. Talvez não. Talvez essa pessoa que hoje gera o trânsito, que é a maior incomodidade da classe média, pelo menos, que gera trânsito na tua região, talvez ela esteja gerando trânsito porque ela é obrigada a vir de outro lugar de carro. Sabe? Talvez se ela morasse naquele lugar, ela não viria de carro, tá certo? Então, existem estudos, estão sendo feitos e tal, mas é um debate, né, que ainda precisaria amadurecer um pouco na cidade e tal. Agora, tem duas coisas aí que precisam também ser equacionadas. Primeiro, a gente fez, no caso das EIs, essa tentativa. A gente permitiu que, no caso das EIs, se construísse 4 vezes sem o pagamento da outorga onerosa, quer dizer, que seria um incentivo a mais. Hoje, quando você constrói térreo mais 4,
você não consegue fazer mais do que uma vez. Então, na prática, nós estamos jogando fora 3/4 do terreno. Tá? Não sei se eu escutei o que você falou agora, mas... Essa aqui tá, perdeu o segundo lugar. Esse aqui está mais bonitinho que o seu. Foi para terceiro, hein? Oi, desculpa. É que a lei de zoneamento é limitadora no sentido do número de vezes, 2, 3, 4, seja lá o que for. Okay? Então, se eu adequar essa lei de zoneamento, eu posso fazer coisas diferenciadas. Por exemplo, você tem lá no centro de São Paulo, aqui no Parque Dom Pedro, aquele elefante branco lá como é que chama? Do Vito lá, né? Que são 3 ruas, meia boca, com 3 terrenos. Se juntar tudo aquilo e acabar com a rua, você faz um bruto empreendimento, bota um L ponto, você gera fluxo de tráfego com Campo de Marte, Congonhas, executivos, pessoal de governo, você gera, inclusive com bica, você cria um... Estou falando só ideias. Tá, mas deixa eu falar só que eu uma mudo coisa. para 8 vezes, 6 vezes. Outro dia eu vi o Crestana, né? falou uma frase Entendeu? muito boa. Ele falou assim, em dia de mudança eu não fico perto do piano. Então, não vem me dar ideia, não, porque como eu trabalho lá no governo, tá certo? Eu estou precisando de gente que não dê ideia e que trabalhe as minhas ideias. Não, tudo então, bem. Tá... Chega, tá bom já de ideia. Então... Não, obrigado, valeu. Mas é o seguinte, a segunda questão... Como é seu nome mesmo? Avides. O Avides colocou bem aqui a questão do elevador, né? Hoje nós temos um problema de condomínio. O pessoal da baixa renda não consegue... não tem renda para pagar condomínio e a gente sabe que a manutenção do elevador ainda é um item que encarece um pouco. Então, a gente está trabalhando numa proposta de tentar desenvolver um elevador voltado para a baixa renda que não tenha custo de manutenção. Nós estamos trabalhando nisso daí. Bom, aqui a gente vê os lançamentos, né? Então, por preço. Tá? Então, a gente percebe aqui, ó, a curva azul são os de maiores preços, né? Por preço e por ano. Tá? Então, a gente percebe aqui, ó, que sempre os valores de maior preço são lançados, né? A gente começou aqui a ter 90 a 130 mil, esse verdinho aqui, né? Então, já começou a ter um pouquinho mais, subiu aqui um pouquinho mais o lançamento e tal. Tá? Abaixo de 90 mil, nós temos muito pouco, né? Ainda está muito incipiente. Isso é a região metropolitana de São Paulo. Bom, nós fizemos uma pesquisa, então, para concluir, depois a gente pode debater mais aí, nós fizemos uma pesquisa com os nossos clientes lá. Tá? Então, nós perguntamos por que as pessoas querem mudar. Tá? Então, disparado, o cara quer parar de pagar aluguel. Tá? Então, eu estou falando de baixa renda. Tá? Então, quando vocês atenderem o cliente, vocês precisam arrumar uma solução para o aluguel dele. Tá? Porque boa parte das pessoas, né, 48%, olha o total aqui, porque depois teve composição, 48% atribui o maior problema da necessidade da mudança ao aluguel. Tá? Tem a sogra, né? 33% não quer mais morar com a sogra, ingrato, tá certo? Sogra deu a filha, ensinou a filha a cozinhar, tá certo? Sheshibara, que não é só... Ensinou, né? Quem que ensinou a sua mulher a fazer sheshibara? A sogra, tá vendo? Olha, já comi sheshibara aqui na casa dele, é ótimo, eu recomendo para vocês depois. Não sei se todos já foram aqui lá. Tá bom. Opa, perdão. Depois a gente tem esse discurso do casa própria, na verdade, é um discurso que surgiu com o BNH, né? Para o BNH dar certo, o governo fez uma grande campanha que as pessoas tinham que ter sua casa própria. Isso aí pegou, ninguém vai conseguir tirar agora. Mas, só por curiosidade, em 1940, quase 70% de todos os imóveis do município eram alugados. Tá? 67% exatamente. Aí o Getúlio, esse foi o Getúlio, fez uma lei congelando o valor dos aluguéis, aí ninguém mais queria ser proprietário de imóvel para alugar. E apenas 25% declara que quer mudar por causa do tamanho, né? E, como eu falei hoje, as famílias estão diminuindo de tamanho, né?
Então, o tamanho, acho que é muito mais importante a localização do que o tamanho para essa baixa renda, né? E aí, a gente percebe aqui o seguinte: 67% não pretende aumentar a família, nem aumentar nem diminuir a família nos próximos anos, tá? 27% declara que vai reduzir a família nos próximos anos, ou porque vai sair da casa da sogra, ou por outros motivos, e apenas 6% vai aumentar a família, né? Então, aquele discurso do filho, não sei o que, vai crescer e tal, hoje em dia não é uma coisa tão presente, tá? Outras respostas que a gente obteve: as pessoas querem morar onde elas já moram hoje, né, na região que elas já moram hoje. Coisas muito interessantes que podem ajudá-los e criar diferenciais para vocês no dia a dia, né? As pessoas não têm muito tempo para procurar um imóvel, então acho que esse é o papel do corretor, ajudá-los a achar o imóvel. Elas não têm informações sobre outras ofertas, né? Elas vão de caravana no stand, né? E elas adoram ir no stand, tá? Adoram, tem apartamento decorado, etc. E adoram o tratamento que eles recebem das equipes de venda. Então, vocês estão de parabéns, né? Porque eles declararam isso daqui. Quer dizer, como são pessoas de baixa renda que não estão habituadas eventualmente até serem bem tratadas, tá certo? Que o cara vai lá na fila do não sei o quê, na fila da carne, não sei o quê. Esse diferencial que acho que hoje o mercado imobiliário oferece, de receber as pessoas no plantão, atender com carinho, e mostrar as coisas, e apresentar o produto, e perguntar do filho, e pega a criança e vai brincar lá com a recreação infantil e não sei o quê, isso é muito bem avaliado por essas pessoas aqui, tá? Então, isso pode ajudá-los, né? Dificuldades: valor da entrada, o colega lá já falou, tá certo? Questão da documentação, acho que aí vocês também vão precisar cada vez mais conhecer um pouco da documentação para ajudar essa pessoa, porque ele não é uma pessoa de alto padrão que tem advogado, que tem não sei o quê, quer dizer, a gente vai precisar ir, a documentação do financiamento é igual, né, para qualquer padrão. As parcelas que pagam durante a obra por causa do aluguel, você vê que esse aspecto apareceu bastante na nossa fala hoje, né? Aspectos negativos, mas não impeditivos para a compra: imóvel pequeno. Acho que todo mundo fala que imóvel é pequeno, até para justificar que não vai comprar, tá certo? Então, é muito pequeno, tal, né? As pessoas não gostam de apartamento, tá? Mas aí eu acho que não pode morar em São Paulo, né? Então, São Paulo é uma cidade que não existe mais casa, tá certo? Não tem, é impossível. O preço do terreno aqui não tem, né? Então, quando alguém chega lá e diz: não, mas eu queria casa. Fala assim: olha, lá em Goiânia tem. Aqui em São Paulo não dá, nem Goiânia tem mais. É no interior de Goiás, tá certo? Não tem mais, né? Cozinha e área de serviços pequenas também são coisas assim, detalhes. Aqui já é mais detalhe, né? O que define a compra? A região, né? Quando as pessoas têm mais renda, elas são mais suscetíveis a mudar de região. Quando tem menos renda, menos suscetíveis, né? E o valor da prestação, tá? Mais do que o preço, tá? No caso da alta renda, o cara olha o preço. Aqui é a prestação, né? Eu já falei para vocês, o nosso cadastro lá é atualizado, então vocês podem recomendar para as empresas incorporadoras. A gente tem lá uma área que cuida disso, que a gente denominou imobiliária social, mas, na verdade, não é uma imobiliária, é um canal de divulgação, tá certo? 80% dos nossos cadastrados têm e-mails, a gente não fornece os cadastros das pessoas, a gente fala com eles do imóvel que está sendo oferecido, né? Das pessoas que a gente manda e-mail, 4% estão visitando o stand. Mas, assim, quando a gente manda um e-mail lá, é 20 mil para um determinado produto. E tal. Então, aleatório ou já classificado? A gente faz georreferenciado, corta por faixa de renda. Se você falar: eu não quero o cliente que tem restrição cadastral, a gente exclui. Nós temos a gente combina de comum acordo qual é o filtro que nós queremos. Por exemplo, tem empreendimentos no centro.
No centro, não é só quem mora no centro, qualquer pessoa da cidade inteira gostaria de morar no centro. Então, a gente pega uma área maior, né? Agora, se pegar na Zona Leste, não adianta pegar o cara da Zona Sul, tá certo? Porque aí é meio perda de tempo. Tá? É isso. Bom, eu estou aberto aí às perguntas aí que vocês quiserem. Eu tenho da minha família uma doméstica que trabalha mais de 25 anos comigo. E ela estava contente de que ia receber uma casa em troca, que ela morava na favela. E ela comprou essa favela graças a nós, que nós demos presente. E uma época chegou de que a prefeitura ia fazer casas, ia dar para eles. Como é que ficou esse programa de deslocar os favelados para uma casa tipo... Esses casas populares? Quando a gente faz urbanização de favela, o que a gente faz hoje... Continua ainda ou não? É o maior programa da Secretaria da Habitação. O que a gente faz? As pessoas já estão morando lá na favela. Isso. Elas não querem sair de lá. Então, a gente vai lá e faz água, esgoto, contenção, pavimentação e assim por diante. Mas algumas pessoas, algumas famílias precisam ser removidas, porque estão em áreas de risco, estão numa encosta, estão na beira do córrego, ou precisam abrir um viário para dar acesso lá e assim por diante. Aí o que a gente faz é pegar um pedaço da própria favela, tentar arrumar alguma área dentro da própria favela, verticalizar, e essas pessoas que são removidas vão para esses apartamentos. Inclusive, essa mulher poderia morar em outro lugar, não faria questão. É que ela não recebe a comunicação de que pode vir lá acertar. Olha, você pode mandar depois o caso específico aí, eu peço lá para alguém examinar e te dar uma resposta, até para dar uma resposta para ela lá. Mas é um programa que funciona muito bem lá. Tá? É um programa... só para você ter uma ideia, esse programa de urbanização de favela, que ganhou o prêmio da FIABSE Mundial, né? Hoje ele está sendo apresentado na Universidade de Berlim, porque a Universidade de Colômbia, de Nova York, veio aqui, fez um trabalho, tem um livro sendo publicado, então é um programa de sucesso. Então, é uma coisa... Quando a gente vai para outro país assim, mais antigo, a gente vê os centros medievais, né, eram favelas, na época medieval, que foram urbanizadas, né, e ficaram bacana, e tal, cheio de grife, cheio de loja de grife e tal. A Coab está comprando muitas áreas, né? Se vocês quiserem oferecer as áreas para a Coab, vocês podem procurar no 14º andar. Tem uma área, uma divisão que chama Desenvolvimento, que tem lá o pessoal que atende e tal, e eles vão analisar a área. Lembrando só que quem paga a comissão é o proprietário da área, tá certo? A gente desapropria a área, esse é o método de fazer. A desapropriação é amigável, o valor é de mercado e a gente paga à vista em dinheiro. Mas vai até onde? Porque Município de São Paulo. Suzano, mas Suzano já não, Suzano é Suzano, é São Paulo, estou falando. O nosso limite, o corte, são 5.000 metros, que daria para fazer umas 100 unidades. Mas não é o ideal. O ideal seria de 10.000 metros para cima. Mas até 5, se for bem localizada, a gente não é orgulhoso. Tem regiões que a gente precisa fazer provisão habitacional para atender essas demandas de área de risco, etc. E a gente compra, mesmo 5.000. Isso, Luiz, e mais uma pergunta. Com relação a essas áreas, né? Geograficamente falando, a gente tem um mapa que a Coab nos forneceria, alguma coisa assim, porque a gente tem um universo muito grande de áreas, né? Nós temos... o seu universo não é tão grande quanto a gente precisaria, tá? Se a Coab for compradora, a gente tem. A gente está prospectando hoje em torno de 400 áreas no município. Nós já temos umas 30 áreas que a gente fez o decreto de interesse social, que dão para fazer 8.000, 9.000 unidades, por enquanto. A nossa meta é fazer 24.000 unidades nesse período, nesse governo, até 2012,
não fazer, incorporar, né? Porque a gente, como faz via Minha Casa Minha Vida, a gente contrata e faz. Então, a gente ainda tem apetite por áreas, tá certo? Nós temos uma facilidade, porque a gente não tem problema de... A gente compra a área que a gente quer, tá certo? Porque a gente tem o poder de desapropriar. Mas a gente não tem, vamos dizer, a agilidade de uma empresa que faz um contrato da noite para o dia e faz, mas a gente paga à vista. Como, em geral, as empresas que compram áreas da baixa renda não pagam à vista, querem fazer permuta, querem acertadamente condicionar a aprovação do projeto, tá certo? Nós não temos esse problema, porque quem aprova o projeto é a própria prefeitura. Então, todas as checagens, as coisas, a gente tem mais facilidade para fazer do que o mercado. Então, eu acho que, se vocês quiserem procurar lá, o diretor da área chama-se Marcelo Rodrigues. Vocês podem procurar lá. Se quiser agendar com ele, liga no telefone 3396 8887. Não é o telefone dele, mas é de uma pessoa que trabalha do lado dele, que trabalha na área dele. O nome dele é Marcelo Rodrigues. 3396-8887. Área rural, por exemplo. Pode ser área rural? Zepag, não, a gente compra também. Zepag tem um potencial baixo, né? Mas dá para fazer alguma coisinha. Área de manancial depende do zoneamento, tá certo? CLT, por exemplo. Manda todas, tá? O que acontece é que a gente vai ver quanto aproveita, quantas unidades dá para fazer, e a gente fala, para nós dá para pagar tanto. Essas áreas invadidas próximas ali da Coab e do Heliópolis, tem jeito de se apropriar tudo aquilo lá e construir? Então, Heliópolis... Não, Heliópolis é uma gleba da Coab, o domínio da Coab. O governo investiu muito dinheiro lá em fazer infraestrutura, é uma área que está sendo urbanizada. Hoje, você tem casas de valor de R$100 mil dentro sem título, sem nada, dentro lá do que a gente chama de favela. A gente já tem muitas áreas regularizadas lá, já vamos transferir o domínio para o nome dessas pessoas, vamos vender para as pessoas, elas já têm uma casa em cima, nós vamos vender. Nós precisamos também fazer algumas unidades lá para colocar as famílias que precisam ser removidas, né? E Heliópolis, hoje, é um bairro muito bom, muito desejado, porque a gente tem o transporte, né? Hoje, o Expresso Tiradentes, lá, a velocidade média dele é mais alta do que a do metrô, não sei se você sabia disso, né? Então, é um lugar que as pessoas gostam de morar aqui, estão bem, já moram lá, etc., né? Um conceito que a gente tem erradamente, eu confesso até que eu, até não muito tempo atrás, também tinha, né? Não adianta a gente querer, tal coisa, remove as famílias, como se fosse lixo, entendeu? Que você vai lá, tira as famílias, põe para cá, põe para lá, limpa, pinta, não é isso, tá? Nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de redes sociais, de pessoas que moram, que têm família, têm seus laços, têm filhos, têm isso, têm aquilo, etc. Então, nós precisamos melhorar a situação de inadequação dessas moradias de várias formas, inclusive produzindo unidades novas, né? Mas acho que hoje a classe média, né, qual eu me incluo, precisa deixar esse preconceito, porque não adianta a gente falar de segurança se a gente continuar com a desigualdade que a gente tem hoje. Quer dizer, hoje a gente quer uma sociedade mais justa, tá certo? Todo mundo quer, né? Do mais capitalista ao mais humilde desse país. Todo mundo sabe que, para o país melhorar, a gente precisa ter uma sociedade mais justa, né? E isso daí, primeira coisa, a gente tem que respeitar e tentar ajudar essas pessoas que mais necessitadas são. É isso. Bom,